Pode se sentar. Que boa surpresa, né? Abra sua Bíblia em Atos 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Quando a gente vê essas coisas acontecerem, o testemunho da Carla, do Wagner, a Malu, a Vivi, é o que faz sentido para nós continuarmos. Por isso que eu sou grato a Deus. Atos 3, do 1 ao 6, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo, aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Diga: alguma coisa. De novo, vai. Juntos. Alguma coisa. 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é poderosa, eficaz, verdadeira, e nela há poder para transformar, para curar, para salvar. E assim nós cremos que não será diferente nesta manhã, que através da tua palavra pessoas serão alcançadas, serão livres e alcançarão libertação. Eu me coloco nas tuas mãos para que eu possa ministrar de uma forma pedagógica a tua palavra, e todos que estão aqui neste ambiente, na tua casa nesta manhã, saiam daqui transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder da Bíblia, pelo poder das Escrituras Sagradas, pois é nela que nós cremos, confiamos e dependemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então Pedro, ele diz: não tenho prata e não tenho, mas alguma coisa ele tinha. Pedro então ele está dizendo que não tem dinheiro, mas ele tem alguma coisa. E nessa expressão então Pedro ele está revelando o valor das coisas do céu, porque ele tira o olhar do que é comum, do que é natural, daquilo que ele não tinha, e faz então valorizar aquilo que vem do céu. Interessante que Pedro, ele não estava exagerando, nem João. Pedro, quando disse que não tinha nada, se virassem o bolso de Pedro, ou virassem o Pedro de ponta cabeça, ele não tinha nada. Pedro não tinha dinheiro. Pedro tinha alguma coisa. Naquele momento, Pedro, ele só não tinha dinheiro, mas a Bíblia diz que ele tinha alguma coisa. Eu não sei como você veio para a mesa nesta manhã. Eu estou vendo a aparência. Eu posso olhar para você, a máscara, o cabelo, a roupa.
mas eu não sei com qual sentimento você veio para a mesa nesta manhã. Mas o que eu sei é o que te trouxe até a mesa esta manhã já é o suficiente para você se assentar nela. Eu não sei quem vai optar em não participar da ceia, não se assentar na mesa da ceia, mas o que te trouxe até aqui já é o suficiente para você se assentar na mesa. E tem 3 observações nesse versículo que eu quero compartilhar com vocês. A primeira observação é no versículo 2, diz assim: eu estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença. Então esse paralítico, esse aleijado, ele sofria dessa enfermidade desde quando nasceu. Então ele não sabia qual era a adrenalina de andar, de firmar os passos, a adrenalina de correr. Ele não sabia qual era o benefício da mobilidade de um ambiente, de um lugar para outro, de uma geografia para outra. Lembra de Mefibosete? A condição dele já era diferente. Ele nasceu com saúde, mas por um descuido da sua amada, ele cai do colo, e ali então ele fica com as suas pernas, ele quebra as pernas e fica defeituoso, e passa então a ter dificuldades, se torna um aleijado. Diferente do paralítico da porta Formosa, que nasce. Mefibosete, então, ele se torna. Lembra do cego Bartimeu? O Senhor Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Sinal então que ele já tinha visto as cores da vida, mas agora não enxergava mais. Interessante é que existem pessoas que já nasceram doentes, outras que se tornaram doentes, mas todas essas, há uma palavra de esperança, há uma palavra de milagre, de cura. A segunda observação está na parte B do versículo 2, que diz assim: que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entrava no templo. Sempre haverá pessoas bem intencionadas, mas que não solucionam os seus problemas. Pegar o paralítico e levar até a porta da entrada do templo ajudava, mas não solucionava o problema. E na nossa caminhada de fé, nós encontramos pessoas com bons conselhos, com boas ideias, mas que não solucionam os nossos problemas. A terceira observação está nele, naquele homem, saber o que era a porta, mas ele não sabia o que era o templo. Porque a lei proibia qualquer deficiente físico de entrar no templo. Porque havia um conceito que a pessoa que era paralítica ou que tinha alguma enfermidade, ela sofria aquela enfermidade porque o próprio Deus havia amaldiçoado, ou o pecado dela, ou o pecado dos seus pais. Até os discípulos, os próprios discípulos, questionam Jesus diante de uma situação semelhante: quem pecou, ele ou os seus pais? O Senhor Jesus quebra, nem ele nem os pais. Então já era lei que nenhuma pessoa cega, paralítica, ou pessoas com fluxo de sangue contínuo poderiam adentrar no templo, que eram considerados pecadores. E no versículo 6, Pedro então diz que não tem dinheiro. Mas no versículo 1 nós lemos que Pedro e João, eles vão ao templo, que eles estavam subindo ao templo. Interessante que, para onde eles estão indo? Para o templo. Só que no versículo 6 diz que eles não têm dinheiro. Para Pedro e João, que estão subindo para o templo sem dinheiro, Pedro sabe que para desenvolver esse relacionamento com Deus não há necessidade de dinheiro. Pedro, diante da sua estrutura econômica, e eu creio que emocional, ele não fica parado e deixa de ir ao templo. Sabe o que isso quer dizer para a gente, para mim, para você nesta manhã? Que essa história, que fulano, que Beltrano, que ele se afastou de Deus e da igreja e do templo por coisas e pessoas
cola mais. Porque Pedro e João no 1, eles saem em direção ao templo. E no 6 é revelado que eles estão entrando no templo sem dinheiro. Ou seja, nada impediu com que Pedro e João fossem até o templo. Ei, pare de arrumar desculpas para não vir ao templo. Acorda, ei, você já não é mais menino, menina, você é adulto, gente grande. E você fica se escondendo através de uma desculpa. Eu até entendo esses dias que uma adolescente do Kipá, nem sei se eu vou orar falando isso ou não. Aí ela veio na reunião do Kipá e ficou inflamada, contagiada, feliz, muito alegre em participar do encontro do Kipá. Aí ela alinhou que ela voltaria no domingo, no culto. Aí ela não veio. Por que você não veio? Porque eu não tinha roupa para ir. Eu até entendo a situação de um adolescente, eu até entendo. Mas gente grande, adulto, por vezes fica se escondendo atrás de pessoas, ou de coisas, ou do que viveu no passado, ou do que está vivendo hoje. Ei, acorda, é tempo de ir ao templo. Diga, é tempo de ir ao templo. Para Pedro, não importava a falta de estrutura. O que importava para Pedro é quem ele iria encontrar no templo. Se nós tivermos o foco de quem nós iremos encontrar no templo, não é a falta de dinheiro, não é a distância, não é o calor, não é o frio, não é a chuva, não é a humilhação, a vergonha, a dor, a rejeição, a exclusão. Nada te impede. Se você foca, quem você vai encontrar no templo? Diga, Pedro, para valer, diga, Pedro sabia que era de graça. Diga, Pedro sabia que era de graça. Sabe por que Pedro tinha essa consciência? Porque Pedro sabia que alguém já havia pago o preço para ele entrar no templo. E por vezes falta para você essa consciência que para você entrar no templo já foi pago um preço. E esse preço já foi pago para você estar no templo, para você estar na igreja. Então quer dizer que não precisa pagar nada para entrar? Não, não precisa pagar nada para entrar. Não precisa pagar nada para entrar. Se tivesse que pagar para entrar no templo, eu e você não teríamos condições de pagar. Pega essa em nome de Jesus, vai. Se tivesse que pagar alguma coisa para entrar no templo, eu e você não teríamos condições de pagar nada. Sabe a cruz do meio? Pergunta o que tem a cruz do meio, pastor. Pergunta com coragem, cara. O que tem a cruz do meio, pastor? Tem alguém que derramou seu sangue falando: se você não pode pagar, eu pago por você. Se você não pode pagar, eu pago para você entrar no templo. Pedro e João estavam indo eles tinham dinheiro. Mas por que Pedro foi? Ele sabia que era dele, mas ele sabia também que alguém havia pago um alto preço para ele entrar no templo. Se eu e você tivesse que pagar, se você tivesse que pagar para entrar, nós não entraríamos no templo. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. Não foi por outro motivo. Foi para que eu e você pudéssemos entrar no templo. Mas sabe o que Jesus está dizendo nesse meio de conversa? Já que eles não podem pagar, não vou deixar eles de fora. Eu pago o preço. Sabe quando Jesus olha para você quando está sozinho? Viajando nos pensamentos, viajando na internet, clicando, ligando, falando, se divertindo com os amigos, contando aquela piadinha, ouvindo aquela piadinha, contando aquela historinha, aí conta aquela mentirinha, exagera um pouquinho, diminui um pouquinho. Aí Jesus olha para você e diz assim: eu sei que você não tem condições de pagar o preço para entrar, mas eu pago para você entrar. Sabe o que isso quer dizer? Não tem pecado que nos impede de entrar no templo. Não tem pecado que nos impede de entrar no templo. Aí na cruz do meio, num monte chamado Caveira, ali Jesus então, ele fala uma frase, a última frase de Jesus: está consumado. Diga, está consumado. Para valer agora alto, diga, está
consumado. Interessante que tetelestai, foi o que Jesus falou, era de uma forma costumeira ser usada em 3 ocasiões. A primeira ocasião era quando um servo obedecia a ordem do seu senhor e falava tetelestai. Como servo fiz a vontade do meu pai. Então usava tetelestai quando ele fazia a vontade do seu senhor. Uma segunda ocasião era quando um capitão ia lutar contra o inimigo no terreno do inimigo, e lá ele vencia o inimigo e voltava dizendo: está consumado. Vencia o inimigo no campo do inimigo. E uma terceira ocasião que era usada era que naquela época já havia o pagamento, a venda parcelada e pagamento parcelado. E quando chegava na última prestação, na última parcela, então se batia um carimbo, um documento dizendo: está liquidado, a dívida foi totalmente paga. Interessante que lá na cruz Jesus ele grita: está consumado. E trazendo então para nós, na cruz Jesus está dizendo: como servo fiz a vontade de meu pai. Lembra no Getsemane? Jesus ele começa a transpirar sangue. E ali então ele até fala para Deus: olha, se possível, passe-me esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então por isso ele diz: está consumado. Lá na cruz Jesus também ele grita: o está consumado quer dizer, fui no campo do inimigo. Lembra quando gritaram: Cristo ou Barrabás? Pediram para soltar Barrabás. Ali Jesus estava no campo do inimigo. Sinédrio era campo do inimigo, não tinha nada a ver com Jesus. No campo do inimigo que Jesus prevaleceu e venceu e voltou com uma vitória. E ali Jesus então ele traz para casa a vitória do campo do inimigo. Na cruz também, quando Jesus ele grita: está consumado, ele afirma categoricamente que está carimbando o documento, a dívida está sendo totalmente quitada, ninguém deve mais nada. Diga assim: a cruz do meio. Diga com vontade: a cruz do meio transforma a minha vida. Jesus gritou: está consumado. Na cruz Jesus pagou o preço, e o seu sangue é mais do que o suficiente. Pastor, eu pequei. Pastor, eu pequei. Olha para a cruz, o sangue te levanta. Pastor, eu caí. Olha para a cruz. Lá na cruz tem o poder para te levantar de novo. Ele só morreu na cruz porque eu e você não tínhamos condições de pagar o preço, de pagar esse preço sozinho. Sabe por que Jesus derramou o sangue na cruz? Ele sabia que sozinho jamais teria condições de pagar. Ele conhecia suas fraquezas. Ele sabia que o mundo ia te atrair. Ele sabia que a sua carne seria declinada para as coisas de baixo. Ei, evangelho não é para super-homem, não é para a Mulher Maravilha. Evangelho é para quem olha para si e diz: eu não posso. Nós encontramos pessoas super crentes, super fortes, super poderosos, que confiam na sua capacidade. Mas o evangelho não é para esse tipo de gente. O evangelho é para aquela pessoa que, quando ela olha para si, ela vê a falha, ela vê o defeito, ela vê a limitação. E mesmo assim, sabe o que Jesus fala para você? Que para você ficar tranquilo, Jesus está dizendo: eu te levo até para dentro do templo. 2 Coríntios 12:9 diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei o quanto você está se arrastando, e por vezes a gente olha o pecado de algo muito largo. Eu não mato, eu não roubo.
Mas você no seu negócio, você tem que tipo, enganar alguém. Nas suas contas, você sempre acrescenta um número a mais. Em vez de você viver o compromisso, você vive o seu jeito. Sabe, você sempre está falando de alguém, cuidando da vida de alguém. Você sempre soluciona o problema de todo mundo e a tua vida é um farrapo. Eu não sei o que tem te prendido, eu não sei o que te prende. O que eu sei, se você se vê numa condição de não entrar sozinho, Jesus essa manhã te pega pela mão e diz assim: vem comigo, eu te levo para dentro do templo. Porque entrar no templo é de graça. E quando você entra no templo, porque Jesus pagou o preço que eu e você não conseguiríamos pagar, você pode declarar que você é diferente. Que você é diferente. Diga assim comigo agora. Diga comigo assim agora. Não tem mais jeito. Nem para desviar eu presto mais. Pergunta por quê, pastor? Porque Jesus, ele te pegou pela mão e te conduziu para dentro do templo, que é de graça. João e Pedro não tinham dinheiro, mas eles entraram porque sabiam que era de graça. Eu não sei o que até hoje te impede de você entrar para dentro do templo. Mas se ouvir alguma coisa que te impedia, nesta manhã, o Senhor Jesus estende a mão para você e diz: vem para cá. Eu sei que sozinho você não tem condições de pagar o preço, mas eu paguei o preço por você, então vamos junto. O Senhor Jesus essa manhã, ele está te tirando desta condição comum ou de pecado e te levando para próximo dele, para perto dele. Diga assim: eu posso ter fraqueza. Vamos todo mundo junto, diga assim: eu posso ter fraqueza, mas eu não saio. Eu posso ter erros, mas não saio. Diga: eu posso ter fragilidades, mas não saio. Diga assim: o sangue de Jesus manda eu ficar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O sangue de Jesus manda você ficar. Pedro e João então estão indo para o templo, indo orar, e ele sabia que lá a oração era de graça. E muitos pensam que nessa relação a primeira palavra que Pedro fala é: não tenho prata e não tenho ouro, levanta ou anda. Mas vamos ler o versículo 3 assim, ó: vendo Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Presta atenção agora no 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olha para nós. Então a primeira palavra que Pedro fala não é: não tenho prata e ouro, levanta e vive o milagre. É não: ei, paralítico, olha para nós. E o paralítico então, o que ele tem, qual o nível que o paralítico está? Em cima ou embaixo? Em cima ou embaixo? Pedro está onde? E se ele pede então para que o paralítico olhe para ele, o paralítico estava olhando para baixo. Mas quando Pedro pede para o paralítico olhar para ele, o paralítico então muda a posição do seu pescoço e passa a olhar para cima. E a vida daquele homem passou a ser transformada a partir do instante que ele olhou para. Você quer que Deus mude a tua vida hoje? Quem quer? Só diga eu. Mude a postura do teu pescoço. O paralítico ali então, ele está esperando alguma? O paralítico ele está esperando alguma coisa. O paralítico está esperando alguma? Vamos lá de novo. O paralítico então sentado, ele espera alguma coisa. Eu pergunto e vocês respondem. O paralítico está esperando alguma? Ele olhou para valer agora. Está esperando alguma? Só que Pedro, ele não tem alguma coisa. Alguma coisa não vai resolver a vida daquele homem. Alguma coisa
levantar, ele ainda no chão. O que te trouxe até aqui esta manhã? Foi alguma coisa? Ou foi o Senhor Jesus? Então o Senhor Jesus não é alguma coisa. Alguma coisa te deixa no chão. O que nós temos que fazer é olhar para cima e fixar o nosso olhar na cruz do meio, porque ela vai te levantar. É o nosso olhar para cima e para a cruz do meio que muda a nossa caminhada. Pedro está dizendo: eu não tenho alguma coisa, mas eu tenho o que você precisa. Eu não sei o que você precisa esta manhã. Eu não sei se você buscar alguma coisa. O que eu sei é o que você vai encontrar, é o que você precisa. Se o paralítico ganhasse aquele dinheiro naquele instante de Pedro e de João, ele ficaria feliz ou triste? Feliz ou triste? Diga, muito feliz. Mas aquela felicidade do dinheiro na mão, quando ele olhasse para as suas pernas, ele ficaria triste. Então alguma coisa pode até trazer algum alívio, mas não soluciona o teu problema. E você precisa levantar a cabeça e olhar para a cruz do meio. E eu já termino, para nós sentarmos à mesa. Alguma coisa que você tem buscado em Deus é pouco. O que Ele tem para te dar é muito mais do que alguma coisa. E alguma coisa para você talvez é a felicidade do teu casamento. Não, pastor, isso não é alguma coisa. É alguma coisa sim. Pastor, eu desejo a minha casa própria. Isso não é alguma coisa. É alguma coisa sim. Pastor, eu preciso de uma porta de emprego. Isso não é alguma coisa. É alguma coisa sim. Pergunta por quê, pastor? Isso está na horizontal. Isso está na horizontal. O relacionamento com os teus filhos, o relacionamento com o teu cônjuge, uma família feliz, a conquista de algo. Isso é horizontal. Mas Deus esta manhã está te convidando e te desafiando a você sair desse olhar horizontal, como aquele paralítico olhava, que o que ele precisava era de alguma coisa. Alguma coisa vem do horizontal, mas o que nós queremos e nós precisamos é aquilo que vem dos céus, é aquilo que é vertical, é olhar para a cruz do meio e entender que foi naquela cruz que ele derramou o sangue, para hoje nos purificar de todo pecado, nos assentarmos à mesa. O que você veio buscar continua sendo alguma coisa ou aquilo que está na cruz do meio? Fique em pé no seu lugar, feche os seus olhos.